Olá pessoal, boa tarde. Estamos começando mais uma live aqui. Essa live vai ser sobre um tema muito importante. Nós vamos trazer uma família educadora, o Carlos Vinícius e a Bárbara Reis e seus 3 filhos que praticam educação domiciliar. E eu vou só, enquanto eles vão entrando, eu vou falando para vocês sobre o nosso tema, que é um tema bem importante. Não tem a ver com a quarentena, mas a gente aproveitou o fato de que as pessoas estão em casa, de que as escolas estão suspensas, para a gente questionar o método oficial de ensino e dizer que tem outras opções tão boas quanto e que são opções que hoje não são permitidas legalmente, mas que partem do direito natural, que partem de uma liberdade natural. Deixa eu ver se a Bárbara já chegou. E aí eu vou apresentar para vocês. Então, só um minutinho. Eu peço para a Bárbara que se elas entrar, que ela dê um oizinho, que daí eu consigo localizar o comentário dela. E aí eu já consigo. Aqui, ó. Já mandei o convite, Bárbara. Daí vocês vão conhecer a família, uma família que pratica educação domiciliar. Olá, boa tarde. Oi, estamos aqui. Tudo bem, Bárbara? Tudo Tudo bem, Carlos maravilhoso. Vinícius? Tudo jóia. Apresenta o pessoal pra gente. Vamos lá. Esse aqui é o Pedro, 7 anos. Eu sou o João, 11 anos. Eu sou Samuel, 10 anos. E esse, Eu sou o Wilson, O meu papi. o vovô. Bárbaro, o vô e o sogro. Ele vai me dar uma força aqui. Ficar comigo. Legal. Então, Bárbara, eu estava falando aqui para o pessoal que é um tema muito importante, não só porque a gente está em quarentena, mas que isso fez com que as pessoas, ao suspender o ensino oficial, as pessoas têm que também pensar em dar atividades para os seus filhos. E por que não pensar numa modalidade diferente de educação dos seus filhos, que é a educação domiciliar. Eu conheci, então, só para o pessoal saber, né? Eu conheci primeiro o Carlos Vinícius nos corredores da Câmara dos Deputados, estava representando a ANED, que é a Associação Nacional da Educação Domiciliar, está numa luta aí de muitos anos para poder regulamentar o ensino domiciliar. E aí a gente se conheceu com esses desafios, né? Então, depois a gente vai falar da parte legal, de como é que está o projeto de lei, mas a nossa ideia nessa live é apresentar para vocês o tema, o conceito, como é que é a rotina, para que as crianças falem um pouco sobre essa questão da socialização também, que é uma crítica tão, assim, leviana que eles fazem, né? Porque eles acham que só socializa quem vai para a escola e as outras demais atividades que a gente tem na nossa vida, né? Então, é isso. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente frisar, e aí eu não sei se as crianças vão ficar aí na live ou depois elas voltam para a gente... Eu chamo conversar elas um pouco com depois. elas. Elas só vieram ser. dar um oi. Depois. Então tá. Tchau, Tchau. Depois a gente conversa mais com eles. Eu estava falando aqui, Bárbara, que vocês praticam ensino domiciliar há 4 anos já, né? Uhum. Eu 4 estava falando anos. aqui que as pessoas, a gente está acostumado, como na nossa geração a gente só viu o ensino oficial, seja feito como uma autorização do Estado para as famílias, onde você tem o ensino da escola pública e o ensino da escola privada. E esses são os métodos autorizados. E a gente tem a obrigatoriedade de colocar a criança na escola dos 4 aos 17 anos. Então, desde a pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, muitas vezes, as pessoas que querem exercer um direito natural das famílias, que existia antes de existir o Estado, que é o direito de educar o seu filho em casa, hoje essas famílias, que não sei se estão ainda em torno de 7 mil que se calcula, talvez mais ou menos. Você quer mais? Mais, né? Mas assim, o dado que eu vi era 7 mil. E essas tem famílias que estão sendo perseguidas, né? Pelo Então Estado. é muito maior. Já. Então, eu gostaria que você começasse contando pra gente, então, como é que é essa experiência? Primeiro, então, a gente vai definir, eu acho que uma definição boa da educação domiciliar é que ela é uma educação personalizada, voltada para a criança, seja pelos pais ou por um tutor, né? E, então, fora do ambiente escolar, né? Ela é protagonizada pela família, né? Então, eu vou passar a bola para você contar um pouco da tua experiência. Isso. O homeschooling é essa possibilidade de, conhecendo a individualidade dos seus filhos, construir para eles um aprendizado ao longo da vida que encontre a vocação deles, né? Então, é uma quebra grande de paradigmas, porque a gente tem um paradigma muito forte de que, assim, lugar de criança é na escola. Isso foi colocado na consciência coletiva, né?
na mentalidade das pessoas, quando, na verdade, a criança nasce numa família e desde os primeiros dias de vida ela está aprendendo. E foi colocado na mente dos pais também, você não é capaz de educar essa criança, você não é capaz de educar integralmente o seu filho. Um dos segredinhos de entender o homeschooling é que um pai ou uma mãe, ele não acredita que ele é a única fonte de conhecimento do seu filho. Ele vai buscar fontes de conhecimento para fazer essa educação personalizada, né, que você estava falando. Então, os pais estão na direção da educação dos filhos, conhecendo a individualidade deles, promovendo oportunidades de ensino, oportunidades de aprendizado ricas, que não se restringem ao lar apenas. Acaba que temos esse nome, homeschooling ou educação domiciliar, mas o que as pessoas estão vendo hoje na quarentena é uma faceta do homeschooling, que é essa possibilidade de estudar fora de um prédio chamado escola, né? Você pode estudar dentro de casa. Mas o homeschooling, ele acontece em todas as oportunidades da vida. Quando foi a oportunidade do julgamento no STF, o meu filhinho fez um cartaz espontâneo, ele quis fazer. Ele desenhou a terra e ele pôs uma setinha e escreveu minha sala de aula. Aquilo me marcou muito, porque ele me ouvia falar sobre homeschooling, ele vê a nossa convicção, ele me via falar e ele expressou aquilo naquele desenho. Então, realmente, a sala de aula é o mundo. Eu posso aprender no museu, eu posso aprender na biblioteca, eu posso aprender num parque, eu posso aprender nas audiências públicas. Toda vez que eu levo meus filhos ali na Câmara, que eles veem você, que eles veem o presidente, que eles estiveram ali com o presidente do Legislativo, né? Nosso último encontro, pedindo que ele se sensibilizasse com essa questão e desse o andamento, né, para a regulamentação, o projeto de lei que o Executivo ofereceu. Na ocasião daquela oportunidade, eu expliquei para meus filhos a divisão dos poderes, eu expliquei para ele a elaboração de leis, quem era você, qual era o seu papel ali. Ali é aprender na vida real, né? Nós somos acostumados a entender que as crianças vão aprender em ambientes simulados. Então, para ela estudar a maçã, ela vai ver no papel desenhado ali a maçã. Por que não ela vê na vida? Ela vê uma macieira. Então, as famílias homeschoolers, elas ganham esse insight, assim, eu posso educar a todo momento. É o que se chama intencionalidade. É uma educação intencional que aproveita todas as oportunidades do dia a dia ao acordar, ao deitar, sentado na mesa, andando no caminho para ensinar. E ensinar integralmente, olhando para o ser humano como um espírito, uma alma e um corpo. Não somente olhando o cognitivo, mas eu tenho estudado sobre mindset. Quando o seu filho se frustra com matemática, é um momento em que eu integro ali para ele conselhos de filho, tenta mais uma vez. Essa frustração é boa. Essa frustração mostra que você está tentando algo novo, que você está saindo da sua zona de conforto. Então, nós estamos ali estudando matemática, mas também nós estamos falando sobre uma mentalidade construtiva. Então, em todo momento, você integra a sabedoria, o ensino, e isso, as famílias, elas querem o direito de fazer isso. E você, Bárbara, vocês têm livros didáticos, porque assim, ó, uma das críticas que a gente tem que fazer hoje, e aí eu acho que a educação domiciliar, ela é espetacular, é que a gente sabe, é conhecimento popular, que a educação pública brasileira, ela tá falida. Então, a gente pega 6% do PIB nacional, investe na educação, as crianças são raptadas de 4 a 8 horas por dia dos pais, da família, usando livros didáticos de esquerda, marxistas, que destroem os valores das famílias. E aí, a gente não pode questionar esse sistema, a gente não pode questionar essa metodologia, né? Então, eu acho que a educação domiciliar, ela tem essa primazia de, primeiro, é o teu filho, é a tua família. Você tem o direito de primazia. Você tem a primazia. Isso que quer o melhor. Isso está tanto no Pacto de São José da Costa Rica, na Constituição Federal, no Código Civil, todas as legislações, a gente tem essa proteção da família escolher o gênero de educação a dar aos seus filhos. O grande problema é que
ao mesmo lado que a gente tem uma espécie de proteção legal, o que as autoridades e o Ministério Público alegam? Ah, não, se você não tem uma lei que te diga exatamente como você vai exercer, como é que vai se dar a avaliação, você está proibido de exercer o teu direito natural. É um absurdo. A minha crítica vem dessa mentalidade legiferante que a gente tem no Brasil, de achar que você até pode ter o direito, mas enquanto não tiver uma lei regulamentando, você não pode exercer. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Eu tenho a liberdade, eu exerço a minha liberdade, e se o Estado não fez a lei, não é problema meu, porque esse meu direito é um direito de uma lei natural, que vem muito antes de existir Estado, já existia o direito das famílias educarem seus filhos. Então, assim, ó, o que a gente está fazendo aqui, primeiro, quebrar um paradigma que nos foi imposto, como a gente falou. Ah, não, educação tem que ser na escola. E esse é um paradigma que não é válido. Número 2, gastamos 6% do PIB, raptamos as crianças para fazer doutrinação. Então, nada melhor do que as famílias terem a primazia de escolher a educação, né? E eu quero que você mostre também, Bárbara, os livros didáticos que vocês usam, para que o pessoal possa se inserir nessa rotina. Como é que é feita? Eu creio, assim, que as pessoas têm que ter o direito de escolher. A família vai construir a rotina dela, a família tem um perfil e ela tem o direito de escolher o gênero de educação, como você mencionou. E as famílias brasileiras, elas estão se desdobrando, elas estão pesquisando, elas estão inventando, elas estão buscando as soluções. Então, eu vou te dar aqui, eu deixei algumas coisas separadas para caso. Então, eu vou te mostrar aqui 2 exemplos de material que foi produzido por pais educadores. Esse aqui é o do Sérgio Morcelli, ele mora no Paraná. Ele é um professor de matemática e ele se dedicou, ele começou a estudar matemática para ensinar os filhos. Ele era professor de cursinho e tal, e ele se sentiu frustrado que não estava tendo sucesso ensinando os próprios filhos. Então, aí, ele começou a se dedicar a isso há uns 4, 5 anos e ele está produzindo materiais de excelente qualidade, baseado, por exemplo, no método Singapura. E as famílias elas buscam, elas batem nas portas, elas buscam a ajuda, elas buscam, e olha só, as famílias educadoras, elas pesquisam. Então, elas sabem dizer se algo é bom, se algo é ruim. Elas até mesmo, eu já vi mães assim que percebem quando um material não respeitou o direito autoral, porque nos tornamos pessoas que estão buscando conhecimento. E esse aqui é um exemplo de uma mãe do Piauí. Ela é letrista e ela fez essa gramática de língua portuguesa com textos clássicos, porque ela ficava frustrada ao ver os livros de português com textos de péssima qualidade para uma interpretação do texto. Então, ela olhava assim, uau, eu não quero que a minha filha leia esse tipo de coisa. Prefiro que ela leia uma fábula, prefiro que ela interprete um poema, prefiro que ela interprete um texto clássico. Então, ela selecionou textos clássicos e fez o ensino de português para a filha, pensando inicialmente na filha, e se tornou um livro, né? Então, as famílias, elas estão garimpando materiais, buscando... E elas digo uma estão coisa, se ajudando e então, elas estão realmente indo atrás disso, de construir esses caminhos para educar seus filhos. A gente só tem que esclarecer também que a educação domiciliar ela é muito comum em mais de 60 países, ela é praticada. E nos Estados Unidos tem mais de 2 milhões de pessoas e famílias que praticam, né? Isso São é importante. 4 milhões já? 4 milhões. Pois é um número gigantesco, né? Então, assim, no início eu usei muito material de fora, porque eu estava nessa pesquisa, em 2017 eu comecei a ler sobre educação domiciliar, então eu li livros como Douglas Wilson, esse livro do Alexandre Magno, né, que falava sobre a base legal dos direitos humanos e do direito natural para praticar. Eu li esse livro aqui da Monergismo, que falava sobre a educação clássica. Eu li muita coisa. Eu li sobre os métodos, sobre as formas de praticar. Que você pratica? Se você puder me falar um pouco dos métodos. Existe mais de um método? E qual que você pratica com as crianças? Não existe um homeschooling igual ao outro. Eu queria muito que os legisladores, a sociedade entendesse isso. Porque, às vezes, até alguém que
que diz assim, eu apoio essa liberdade, às vezes tenta colocar o homeschooling dentro de um padrão, dentro de uma caixinha. E não existe um homeschooling igual ao outro, porque as famílias são diferentes. Então, existem métodos diferentes. Eu nomeei aqui alguns métodos eu escrevi para não deixar ninguém de fora. Então, por exemplo, existem programas curriculares de EAD, programas fechados que a criança faz aulas online. Existe isso, que é muito parecido com o que as famílias estão vivendo hoje. As crianças estão em casa, os colégios estão mandando conteúdos, colégios particulares, viu? Porque os colégios públicos, eu tenho notícia que não estão dando qualquer assistência às crianças. Isso é muito triste. A moça que faz faxina aqui em casa, ela foi no colégio tentar pegar os livros para fazer com o neto. E foi negado. Eles disseram, não, esse livro é da escola. Nossa, o livro é público e foi negado que ela estivesse com o livro porque ela queria em casa trabalhar com o neto para ele não ter a defasagem. Olha, vê que absurdo. Mas, assim, essa questão dos programas curriculares prontos, a maioria das famílias estão vivenciando isso. É uma faceta do homeschooling, é um método, né? Você adere a uma escola e ela te manda todo o material, chamam as escolas umbrellas. É muito comum nos Estados Unidos. Ou são escolas que fazem testes estandardizados, né? Testes padrões. Isso é uma forma, mas essa é uma forma bem escolarizada. Eu comento que é como um espectro de cores. Você tem cores diferentes, como as famílias são diferentes e as crianças aprendem de maneira diferente. Então, tem homeschooling por unidades de estudo ou projetos. A mãe escolhe um tema e faz uma interdisciplinaridade com esse tema. Existe o modelo da educação clássica, que é caminhar pelo trivium, quadrivium. Existe a educação por princípios. Existe a filosofia de Charlotte Mason, que é uma educadora inglesa que foi homeschooler, mas ela não praticou homeschooling, ela não teve filhos, mas ela dedicou a vida a estudar isso. E tem o unschooling, que é aquele pai, aquela mãe que acredita que ele vai oferecer um ambiente de oportunidades, mas ele vai deixar a criança ser dirigida pela curiosidade e interesse dela. Eu te digo que eu já conheci pessoas sérias em todos esses métodos e que é difícil você achar alguém que pratica puramente um método só. Porque o que vai acontecendo é que a família vai construindo o seu método e ela produz né, um homeschooling eclético. E até porque eu acredito que isso respeita a própria liberdade de escolha de cada família. Essa é a essência do homeschooling. É a essência da liberdade. Então, o homeschooling, ele é a própria exercício da liberdade individual e da liberdade das famílias, né? Mas você tem mais afinidade com o método clássico, você me falou. Então, aí eu escolhi o método clássico. Por exemplo, com essa questão do Covid, eu estou fazendo um projeto com meus filhos. A gente está pesquisando a questão biológica, a questão política por trás do vírus. Então, a gente comprou jornal. A gente está fazendo um projeto, mas eu escolhi fazer educação clássica. E como é que você faz a educação clássica para eles, assim? Eu aderi a um currículo que chama Classical Conversations. É um currículo que está em tradução para o português e adaptação. Ele é um currículo que existe há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Foi idealizado pela Leigh Bortins em 1997. E ele já deu resultados, muitos resultados, de excelência nos Estados Unidos. E eu após muita pesquisa, eu me convenci de que seria excelente para meus filhos. Então, a gente tem um cronograma de assuntos, a gente se encontra semanalmente com outras famílias que estão caminhando nesse mesmo cronograma, a gente faz uma experiência de ciências e um projeto de artes e as crianças exercitam retórica. Elas apresentam algum assunto que elas estudaram naquela semana. E à tarde, para os maiores, que já entraram no estágio dialético, eles têm um estudo profundo de língua, porque a língua ela é uma arte. Antigamente, em Oxford, nas universidades, era chamado artes da linguagem. E a gente se perdeu, a gente acabou aprendendo a chamar pelo idioma. Eu estudo português, eu estudo inglês. Na verdade, se as línguas têm uma raiz comum, elas conversam entre si e ela pode ser exercida como uma arte.
Então, à tarde, eles fazem treinos de escrita, de oratória e eles fazem treinos de matemática. No meu caso, eu escolhi esse modelo para caminhar. E a gente caminha com outras famílias. Então, assim, os meninos estão morrendo de saudade dos encontros presenciais. E aí, desses encontros, né, surgem outras oportunidades. Eles, por exemplo, passeiam juntos, até viajam juntos. A gente fez uma viagem para a Chapada dos Veadeiros. E ali, assim, nos divertindo, aprendemos várias coisas. Acaba construindo uma socialização maravilhosa de uma qualidade incrível, porque socializar não é você estar num lugar fechado, somente com as pessoas da sua idade, da sua classe social. Isso não é socializar. Socializar é saber ser um cidadão, é saber ser um ser humano que tem empatia pelo próximo, é saber relacionar nas diferentes situações da vida, é viver a vida real. Então, os meus filhos, a gente faz feira toda quarta-feira, depois do dia de encontro, né, do Classical, e algumas famílias vão com a gente. Então, muitas vezes eu dou o dinheiro para eles e eles que compram algumas coisas para nossa casa, e ali eles conversam, dialogam com os feirantes. Isso é a verdadeira socialização. Cada dia mais eu estou convencida disso. Só para esclarecer para quem não é ambientado com o assunto, mas é que uma das principais críticas que eu vi também lá na Câmara de alguns colegas, inclusive de colegas que são professores, tá? É dizer assim, porque o problema da educação domiciliar é porque não tem a socialização que tem na escola. Na escola, muitas vezes, você tem bullying, você tem situações, na verdade, que são ruins para as crianças também. E essa ideia, como você falou, não é porque você leva a tua criança para a escola, que na verdade é uma sala fechada, onde você vai estar ali tendo uma educação massiva, né? Você não tem uma educação personalizada. Isso não é socializar. Se socializar é justamente saber se comportar nas mais diferentes situações, saber conversar com as pessoas, saber se portar na sociedade. Por exemplo, levar a criança na feira, fazer ela fazer as próprias compras. Isso aí com certeza. Se encontrar com crianças com quem ela tem afinidade. A socialização ela tem um amplo campo onde ela pode ser trabalhada e onde as famílias trabalham, normal. Vocês saem, vocês devem passear, vocês devem ir comer fora. Isso tudo é socialização. Né? Tudo é socialização, exatamente. Esportes, né? Então, os meus meninos participaram de um torneio de xadrez. O professor, ele vem aqui na nossa casa, nesses dias a aula está sendo online. E ele falou, esses meninos têm que participar do torneio, eles têm que participar do torneio de xadrez. Vamos lá. E aí o Pedro, ele tá com 7, ele tava com 6 na época. Ele ficou em 8º lugar e foi muito engraçado para nós, assim. O pessoal que nomeou os 10 primeiros classificados, aí ele falava o nome da criança e a escola. E aí tinham muitas crianças de escola e ele falou, Pedro Henrique, homeschooling. Muito legal. Que legal. Nós, né? Viu, Bárbara? A gente quer ter direito de participar dessas coisas, porque é uma grande hipocrisia. Muitos que argumentam, mas e a socialização? São eles mesmos que fecham a porta na nossa cara quando a gente quer colocar o nosso filho numa escola de música e eles dizem, eu quero a comprovação da matrícula. A gente fala, não faço, eu faço homeschooling, então você não tem direito de participar desse projeto. É um né? absurdo, Muitas vezes são esses hipócritas que falam essas coisas, são eles que fecham as portas na nossa cara, né? Eu fui na Campus Party, levei meus filhos, aí muitas coisas que tinham lá, teve um projeto de STEAM, Science, Technology, Engineering, Math. Eu queria comprar o projeto, ele falou assim, eu só posso vender para escolas. Sabe? Meu sangue ferve. Absurdo. Então, é uma hipocrisia. Então, eles estão justamente fechar as oportunidades de socialização para nós. Nós queremos socializar, nós queremos participar de Olimpíadas de Matemática, nós queremos participar de Olimpíadas de Redação, queremos participar de projetos sociais. Eu sei que tem uma equitação no Riacho Fundo, né? Mas só pode participar quem tem
matrícula obrigatória, né? Então, e aí, a gente está querendo socializar nossos filhos, né? Vocês vão deixar? Essa é a pergunta, eles vão deixar? Na verdade, o que a gente sabe que existe uma intenção de controle, né? Do que as pessoas vão pensar e tal, e eu até entendo, assim, tem pessoas que têm razão de ter medo do homeschooling. A verdade é essa, é um medo do homeschooling, do que o homeschooling pode ser daqui a 10, 20 anos no Brasil. O homeschooling pode restaurar em nosso país o levantar de jovens, de brasileiros, de brasileiras que são excelentes naquilo que fazem. Eu não estou querendo advogar que o homeschooling é para gênios. Não, o homeschooling é para pessoas normais. Crianças que vão ser felizes fazendo o que elas gostam, sendo excelentes no que elas gostam, né? Esse livro aqui é muito legal. Eu ganhei de um defensor do homeschooling nos Estados Unidos. São 25 perguntas que os críticos fazem. Eu quero traduzir esse livro. Se alguém quiser abraçar essa empreitada comigo, eu já li, eu uso muitas vezes as ideias maravilhosas que tem aqui para falar sobre o homeschooling. Porque essas críticas ou essas dúvidas que surgem, tem pessoas que têm dúvidas sinceras, realmente sinceras. Eu um dia tive dúvidas sinceras e eu te agradeço essa oportunidade de estar conversando aqui, porque muitas vezes alguém realmente não entende algo tão novo, é uma ruptura de paradigma mesmo, e essas oportunidades de esclarecimento, elas podem desfazer, por exemplo, um engano de que a escola é um lugar mais seguro que o lar. Muita gente vem falar sobre abuso. Eu acho isso hoje, a cada dia mais, eu acho isso um grande absurdo. Se a partir do dia em que qualquer outro lugar seja mais seguro que o lar, então nós estamos em uma sociedade doente. Quando um lar não é um lugar seguro, isso é uma patologia, isso é uma exceção. Tem pessoas que argumentam, não, a gente não pode legalizar o homeschooling porque a gente vai estar dando espaço para oportunidades de abuso. E as famílias educadoras são muitas vezes julgadas dessa maneira. São famílias que amam seus filhos. Sabe, né, Bárbara? A gente só não pode pegar exceção pela regra. Então, o que eles justificam é assim, eventualmente vai existir algum caso, sim, mas não quer dizer que vai proibir para punir isso. Nós já temos leis para punir isso. Você deixa de dar carteira de motorista para as pessoas porque um doido vai matar alguém com um carro? A gente pode dizer que isso não vai acontecer? O grande problema... acontecer. Mas, assim, você não nega a todos um direito, uma liberdade, porque alguém vai ferir essa liberdade. E, assim, o grande problema da modernidade, né, é que a gente percebe que se passa uma mentalidade de que não existe moralidade fora do Estado. A gente tira essa visão do centro da moralidade das famílias, dos indivíduos, e passa para o Estado. Mas olha o que o Estado tem dado de exemplo para a gente. As pessoas que têm estado à frente do Estado têm dado comportamentos terríveis. Então, você falou da educação clássica. A perda desses valores que constituíram a nossa civilização, que foi valores clássicos da filosofia grega, o direito romano e a religião judaico-cristã, a perda desses valores tem destruído as bases da nossa sociedade. Então, resgatar essa importância da família, de que a família tem esse pioneirismo na condução dos seus filhos, na escolha da melhor educação, o exercício dessa liberdade de ensinar. E aí, quando eu falei em método, é justamente para dizer que, poxa, se cada indivíduo é um ser único, cada família também é um órgão único que vai exercer de uma maneira única o ensino domiciliar. E aí eu gostaria que você me falasse também, para a gente poder aproveitar que você tem bastante experiência já, você e a tua família, e depois pode chamar as crianças se quiser, que você falou uma coisa muito interessante quando a gente estava lá na sala do presidente da Câmara, sobre essa questão do desenvolver a habilidade de cada filho. Então, quando você vai ter uma educação personalizada, você vai conseguir identificar em cada filho, talvez você vai ser uma colaboradora para que ele descubra a vocação dele. Isso mesmo, isso. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, usando o exemplo dos seus filhos, e também usando o exemplo de alguém famoso que praticou educação domiciliar. Legal. Eu falei dos métodos que as famílias homeschoolers, elas são ecléticas, heterogêneas, né? Mas uma coisa elas têm em comum.
elas estão focadas na arte de aprender. Então, aqui em casa, por exemplo, um núcleo duro da educação, da disciplina diária que a gente tem que ter de estudo é o nosso devocional, língua, Arts of Language, língua, e a gente estuda com qualidade português e inglês no momento. E a gente sabe, assim, algumas declinações de latim, eu tô ainda engatinhando nisso. Se eu deixo o meu filho solto, ele vai longe, assim. Eu ainda peço para ele, espera um pouco, peraí, calma que a gente vai fazer junto. Mas também deixo solto, né? Deixo ele buscar o interesse dele. Mas o que eu queria dizer, assim, a gente tem um núcleo duro de estudo, que é de linguagem e matemática. E aí, de tarde, eles ficam muito livres, assim. Eu direciono alguma literatura. Olha, você tem que preparar a sua apresentação para a semana que vem e tal. Mas eles têm tempo para explorar a vocação deles. Isso que você estava falando. Então, o João, o mais velho, ele ama astronomia. Ele ama música, ele toca piano. A gente chegou a ouvir da primeira professora de piano dele, ela falou assim, se ele continuar como ele tá, eu não vou conseguir mais dar aula para ele. Olha só, ele tinha 7 anos. Ela era uma professora, assim, que ensinava um piano básico e ela tinha muitos alunos que ficavam ali naquele básico, mas ela viu que ele pedia, eu quero tocar sonata de Beethoven. Eu quero tocar... ele pediu muito essa sonata de Beethoven, a nona de Beethoven. Aí ela ensinou aquela parte mais famosa, mas ele queria tocar outros pedaços, né? Então, ele se dedica a isso que ele gosta. Ele lê muito sobre astronomia, ele lê muito. Eu não consigo mais acompanhar a velocidade de leitura do meu primogênito. Então, ele tem esse tempo para explorar. Já o do meio, ele é muito interpessoal, ele é completamente diferente do primogênito. E ele gosta muito também de música, mas de um outro estilo. O primogênito fala que gosta de clássica. O Samuel gosta de música popular mesmo. Ele toca violão e ele gosta de cantar, e ele gosta de banda, ele gosta de trabalhar com gente. Ele gosta de inventar coisas. É impressionante, Carol. Ele desmonta as coisas. Ele é uma criança que dá trabalho. Quando eu estava na escola, uma vez a professora falou assim para mim, ele reclamava muito, né? Mãe, ela não me escuta, mãe, eu não quero ficar falando mal da escola. Nossa luta não é assim é uma escolha da família, se ela quiser, né? Ela tem esse direito de escolher o gênero de educação, mas no caso desse meu filho, a professora virou para mim e falou assim, Bárbara, olha só, ele é muito inteligente, ele termina muito rápido e ele não fica parado na cadeira. Aí eu acho que o tempo do meu filho é precioso. Eu lembro que as coisas começaram a fervilhar dentro de mim e pensar assim, ele é muito, ele é uma ebulição dentro dele, ele é muito criativo, então ele desmonta as coisas e tal. Eu falo para ele, filho, eu tenho certeza que você vai inventar alguma coisa. Porque ele é persistente quando ele quer achar algo, ele é persistente, ele não desiste, ele foca. Cada filho é de uma maneira, sobra tempo para eles explorarem. E isso vai promover o quê? Um autoconhecimento. Ele vai realmente conhecer aquilo que ele tem a vocação, o vocare, o chamado natural dele. Né? Então, assim, hoje o que a gente vê muito nos adolescentes o que você vai fazer? Você pega uma sala de 60 adolescentes, metade levanta a mão para a direita, metade levanta a mão para a medicina. Como assim? As pessoas são tão diferentes. Não tem ninguém aqui que quer ser músico, não. Ninguém quer ser um bioquímico, ninguém quer ser um artista plástico. O que está acontecendo? Estão matando a autenticidade das pessoas, a individualidade das pessoas, né? E isso é muito triste, sabe? Não é uma coisa poética, não, nem drama. Isso é algo triste, isso é algo grave que está acontecendo na nossa sociedade. As crianças precisam de tempo. O John Holt, ele era professor, um acadêmico, ele ganhou o maior prêmio norte-americano de pedagogia. E ele é o braço forte do homeschooling lá nos Estados Unidos, um braço forte. E ele disse uma frase muito, muito chocante. Ele disse assim, nossa sociedade não respeita as crianças. É como eu pegar a sua agenda, Carol. Você não se sentiria
invadida se eu pegasse a sua agenda e começasse a dizer todos os dias tudo o que você tem que fazer de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde. Você ia parar e pensar assim, peraí, o tempo é meu, a agenda é minha. Eu quero escrever nessa agenda o que eu quero fazer. Então, a gente precisa fazer essas reflexões. A gente precisa dar espaço para as crianças serem crianças, brincarem, escolherem as habilidades pessoais que elas têm, né? Deixar elas experimentarem alguns caminhos para ver quais elas se identificam, né? Isso mesmo. E o mais novo? Mais novo, qual que é a característica dele? Eu falei, Mais novo, ele é tão lógico. Tão lógico. Eu sei que nosso cérebro é lógico. Você quer chamar eles aí para vir conversar? Senão pode chamar. Pede para o Carlos chamar ele. Sim, ele é muito lógico. Ele fala inglês fluentemente. É impressionante. Ele fala. Ele nunca foi para a escola, o mais novo. E eu gosto de uma frase assim: quando nasce uma criança, começa o homeschooling. A partir de um momento é que a família renuncia o homeschooling. Mas chegou, ele é um pouco tímido. Vem mais perto da câmera para a gente ouvir vocês um pouquinho. Esse é o Pedro, Samuel e o João. E o Pedro é quem está fazendo aqui esse material do Sérgio Morcelli. E ele gosta de matemática, gosta de inglês, gosta de tocar violão também. Cada um tem sua Cada um particularidade. toca um instrumento? O mais novinho toca qual? Ou ainda não? Ele tá aprendendo. Pode falar. Sei tocar violão. Quem que mais gosta de violão, de vocês três? Quem mais gosta? Samuel. Quer trazer o violão e dar uma palhinha? Quem que toca piano? Quem que toca piano? Quem toca o piano? Eu. O que você já sabe tocar no piano? Aprendendo sonata luar, sei tocar acordes, louvores a Deus. Olha que legal. E músicas clássicas. Bacana. Ele tocou, no fim do ano, ele aprendeu Pachelbel, aquela Canon in D, Canon in D, em inglês, do Pachelbel. É a nossa música preferida aqui em casa, clássica, né? Que legal. E quem que participou do campeonato de xadrez? Os três participaram. Os três? O João, ele competiu com 60 meninos, ele ficou em 29º, não foi, João? Não, 18º. Desculpa, 18º. O Sami, eu não lembro quantas crianças foram. Você lembra como que ficou lá o ranking no campeonato? E o Pedro ficou em 8º. 6 anos. Legal. Quem que vai tocar uma musiquinha aí pra nós? 30 pessoas. Você quer cantar do Lauren Dale? Não. Ele que escolhe. Ele escolhe. Vai lá. Tem audiência aí. 200 pessoas. In my mind, just say I'm not enough. Vamos no refrão. You say I'm love when I can't see a thing. You say I'm strong when I think I am weak. You say I'm held. Ele tá super tímido, Carol. Ele toca com todo o coração. Não tem problema. É que também foi pego de surpresa, né? Senão ele teria treinado, né? Surpresa. Às vezes ele toca aqui em casa, eu tô lá fora cuidando da hortinha, a gente tem uma hortinha, tô escutando lá fora. Ele toca com todo o coração quando ele toca. Mas tá muito tímido. Quer falar alguma coisa, filho? Não? Quer falar alguma coisa? Eu gosto muito de ler também, gosto muito de amigos. Tô sentindo muita falta deles nessa quarentena. E o que você tá lendo no momento? Eu tô lendo agora. Você tá lendo agora? Newton. Tava jogando xadrez. Deixa eu mostrar aqui, então. Tem que mostrar assim, ó. Newton?
Esse livro fala tanto da biografia quanto dos experimentos que Newton fez. Ah, que bacana. Você gosta de ciência, então? Você gosta de ciência? Mais ou menos. Eu gosto mais de matemática. Ah, que bacana. Imagina, mais ou menos. Mais ou menos, imagina. A gente estuda história pela linha do tempo, a cronológica, né? Então aí a gente tem tipo uma música que a gente vai falando os marcos históricos, civilização do Vale do Rio Indo, minoicos e micênios, as 7 maravilhas do mundo antigo, patriarcas de Israel, hititas, enfim, aí a gente vai estudando história de modo cronológico, mas eles memorizam acontecimentos que repercutiram à frente, né? A gente faz esse estudo de história cronológica. Eles amam também, história medieval. Então, eles estão nesse momento que você estava falando, de que eles gostam de muitas coisas, que eles gostam de ler, e aí isso vai promover o quê? Essa abertura, o autoconhecimento, né? Uhum. E eu não sei se o Carlos Vinícius quer participar também, talvez um pouquinho. Só para dar um oi pro pessoal. Olá, pessoal. Tem algum ponto, já que você estava assistindo aqui e ali, tem algum ponto que você acha que é interessante a gente comentar também para quem está nos assistindo? Carol, primeiro assim, agradecer, né? Eu fico aqui babando, né? Quando eu ouço a Bárbara falar, toda a experiência, exatamente, o protagonismo que é exatamente os pais poderem assumir na condução da educação dos seus filhos. Essa é a essência mesmo, como você bem destacou no início, né? Do direito ao homeschooling, que se trata de um direito natural, a liberdade educacional. E é por isso, de fato, que a gente luta. Foi assim que a gente se conheceu lá na Câmara dos Deputados, encontramos exatamente na deputada Carol de Tônio, né, uma defensora dessa liberdade dos indivíduos, da liberdade das famílias. E o que eu gostaria de destacar é isso. O contexto como um todo do homeschooling, ele é muito maior do que pode caber dentro de apenas uma regulamentação. Hoje nós lutamos por uma regulamentação pela necessidade do própria organização estatal que a gente vive hoje. Então, ela se faz necessária. A decisão do Supremo apontou pela necessidade disso. Apesar de que já está garantido em tratados internacionais, já poderia ter esse reconhecimento, inclusive supralegal. As teses jurídicas apontam a esse respeito, porém, como não houve esse reconhecimento do ponto de vista do próprio direito, há necessidade hoje dessa regulamentação. E é por isso que a gente luta também na NED, a luta histórica do Rick, do Alexandre Magno, hoje também do Xavier, e de todos aqueles que atuam, não apenas na NED, todos aqueles que atuam na defesa da educação domiciliar, né? Então, a gente luta pela regulamentação para garantir o direito, especialmente, inclusive, para aquelas famílias que constantemente são ameaçadas. Eu gostaria que eu contasse alguns casos aqui, Carlos, de alguns casos de perseguição. A que ponto chega a perseguição estatal? Eu acho que é importante a gente frisar também esse lado negativo que tem acontecido, infelizmente, no Brasil. Eu queria falar uma coisa assim, que a gente tem esse direito, a gente sabe que a gente tem, não é uma regulamentação que vai nos dizer que a gente tem, as famílias não vão parar de fazer homeschooling. Pelo contrário, só vai crescer o número, porque quem faz homeschooling geralmente não é um homeschooling circunstancial, acidental, é convicção, é uma escolha de vida, mas a gente merece que seja tirado de nós essa mancha de ilegalidade, essa acuação moral, né? Esse assédio moral que é feito, isso é inaceitável. São famílias honestas, são famílias retas, corretas, que estão exercendo algo nobre e que estão sendo tratadas como marginais, como fora da lei. Isso é inaceitável. Então, essa regulamentação ela pode trazer um alívio, né? Ela perguntou a que nível chega, né? A gente conhece histórias muito tristes. Essa atuação estatal, muitas vezes, contra as famílias, ela começa muitas vezes com o conselho tutelar. Alguma denúncia que é feita ao conselho tutelar, como exatamente se a família estivesse incorrendo num abandono intelectual. Nunca houve qualquer tipo de condenação de fato de abandono intelectual, porque as famílias, as crianças educadas
no homeschooling, elas não estão em abandono intelectual. Pelo contrário, o próprio crime de abandono intelectual, ele decorre da Constituição lá de 1937, que falava que era primazia das famílias educarem seus filhos. E as famílias que não cumprissem essa primazia e não se recorressem, ou recorressem subsidiariamente ao Estado, incorriam em abandono intelectual. Então, inverteram a lógica desse tipo de acusação, né? Mas muitas vezes o Conselho Tutelar, acionado por algum tipo de denúncia, bate a porta da família, e isso começa a trazer até um próprio terror psicológico para a família, porque muitas são ameaçadas da perda de guarda dos seus filhos, são ameaçadas de prisão, são ameaçadas de pena de multa, e isso se segue com denúncias que depois do Conselho Tutelar são encaminhadas ao Ministério Público, ou às vezes chegam a vias judiciais realmente, entendeu? Muitas famílias, diante disso, se veem coagidas ou optam por voltar com os filhos para a escola, ou se manter num anonimato assim, apavorante às vezes. Outras, inclusive, vão embora do país. Nós temos casos, sim, de várias famílias que, infelizmente, têm abandonado a sua própria pátria porque não encontram aqui a liberdade de educar seus filhos. Vão para onde? Vão para países como o Paraguai, Chile, Colômbia, que garantem, defendem essa liberdade educacional. É um absurdo. Mas é um absurdo. O único país, Carol de Tony, no mundo hoje que, eu posso dizer assim, que proíbe expressamente o homeschooling é a Alemanha. E baseado em quê? É um decreto de 1938, assinado nada mais, nada menos pelo senhor Adolf Hitler. Nossa. Se tem um tipo de regulamentação que proíbe o homeschooling, é um tipo de regulamentação nazista. Que veio do Hitler. Totalitária, né? Totalitária. Isso. Nossa, mãe. Não podemos aceitar que as famílias educadoras sejam tratadas dessa forma, sejam consideradas como pessoas que estão abandonando intelectualmente seus filhos. Muito pelo contrário, no homeschooling você praticamente redime 2 gerações. Eu me sinto hoje preenchendo lacunas, deficiências da minha própria educação. Eu aprendi a falar, eu sempre estudei inglês na escola, aquela gramática de escola. Mas nessa busca do melhor para os meus filhos, eu aprendi a falar inglês. Realmente aprendi, porque eu me debrucei, porque eu busquei. O autodidatismo, ele acontece. O ser humano, ele é capaz. Deus dotou o ser humano de tantas faculdades. E o ser humano, quando ele tem uma vontade, ele constrói caminhos. Então, eu aprendi nessa busca de dar uma melhor educação para os meus filhos. Eu sentia um vazio muito grande aqui no Brasil de materiais didáticos, de materiais de qualidade. Então, procurando, né, nessa procura, aprendi. E comecei a ensinar isso para os meninos, e eles estão muito à frente no inglês do que, às vezes, conheço crianças que fazem cursinhos ali, pagam caríssimo. Não estou querendo, mais uma vez, não estou indo contra uma família que escolhe isso. Eu estou querendo dizer que há outras maneiras de se aprender, de estudar, e que isso precisa ser respeitado, né? Então, por exemplo, você vai dizer que, assim, ó, um exemplo, eu deixei em branquinho aqui. A gente trabalha cartografia. Ele fez esse mapa à mão livre, olho, mão, coordenação, olho, mão. Então, claro, não é perfeito, não é uma impressão, mas ele está trabalhando essa habilidade, né? Num trabalho como esse, dezenas de sinapses e de outras habilidades correlatas, elas são adquiridas, né? O Pedro, ele tem 7 anos. Eu separei aqui, ó. Olha a caligrafia do Pedro. Olha só. Nossa, bem bonita. 7 anos, em inglês, tá? Em inglês. Eu coloquei aqui, por exemplo, ó, as pessoas também subestimam. Família homeschooler é mãe que estuda de madrugada, procurando recursos. Os meninos estão memorizando os presidentes do Brasil. Você já viu isso? Uau! Eles têm uma musiquinha, ó. Eles têm uma musiquinha aqui, ó. Quem fez esses cards é Supermente. Desculpa aí, acabei falando o nome. É um pessoal que está produzindo material para famílias. Não pode falar, não tem problema nenhum. Aqui não tem censura. Desculpa, eu não me toquei e tal. Eu não sei, é a minha primeira live. Não, pode falar. Eu deixei essas coisinhas assim separadas só para te mostrar. Você falou sobre livros, né? A gente lê muito aqui. Esse livro é The Core, é tipo o coração da educação domiciliar nos anos da gramática.
Esse livro eu gosto demais. Educação Clássica Acessível para Todos. Eu queria dizer que educação clássica não é uma coisa para filhos de nobres, para a família inglesa lá da realeza. A educação clássica, muitas vezes, ela é um modo natural pelo qual a gente aprende. Quando você resolve se dedicar a um assunto, você vai passar pelo caminho do trivium. Aprender as partes daquele assunto, aprender a relação entre as partes e chegar à maestria, ao ponto de que você ensine alguém sobre aquele assunto. É o caminho do trivium, é um caminho natural. E que, biologicamente, a criança, até os 9 anos, ela está ávida por memorizar, por guardar as informações. Então, esse caminho, ele tem uma perfeita combinação, encaixa com o próprio biológico, cognitivo e físico humano. Então, eu amo esse livro aqui porque é acessível para todos. Como é que é o nome do autor desse livro? É a Jennifer Courtney, uma mãe educadora também. Então, assim, tem muitos livros, eu acho legal estudar sobre inteligência, como funciona a mente do seu filho, para que você possa não incorrer em alguns erros, né? Uma impaciência ou alguma coisa que você acaba sentindo porque você não entende ainda o processo cognitivo na mente do seu filho. Enfim, Carol, assim, separei, não dá para em uma hora. E um exemplo de alguém famoso que foi educado em casa. Olha, Thomas Jefferson, o C.S. Lewis, por um tempo, ele fez a educação domiciliar, Agatha Christie, Jesus Cristo. Ele foi educado com a Maria em casa e a partir dos 12 anos ele tinha encontros, né? Era assim que os judeus educavam seus filhos. As mães educavam em casa, ensinavam a Torá, elas se preocupavam com a memorização acurada das escrituras e uma mãe ajudava a outra. Isso é muito frequente no homeschooling, os co-ops, né? Famílias que trocam forças, que se ajudam. As mães se ajudavam e a partir dos 12, 13 anos a criança tinha aquele encontro ali com os mestres da lei, os rabis, né? No templo. Então, Jesus Cristo, para mim, maior referência. O Graham Bell, o criador do telefone, o inventor do telefone. O próprio Dom Pedro I, Dom Pedro II foram educados em casa, sob a tutoria, claro, do José de Bonifácio, né? Essa foi ótima, né? A Princesa Isabel, admirável. No Brasil, né? Que bom, bem lembrado. Temos exemplo aqui no Brasil. O Assis Chateaubriand também foi educado em casa. E assim, uma coisa que eu queria falar, a gente teria Olimpíadas esse ano, né? Não teremos mais, será o ano que vem. Muitos países que existe uma correlação entre o ganho de medalhas e países que aprovam o homeschooling. Olha só, será que interessante? Não sabia. A dedicação ao treino do esporte, ela casa muito bem com a flexibilidade que o homeschooling traz. A flexibilidade de tempo, de estudo. Então, muitos atletas americanos, canadenses, japoneses, eles fazem o homeschooling, né? É até recomendável pelos técnicos, alguns técnicos. Então, eu queria ressaltar também que essa coisa das escolas umbrellas, os Estados Unidos é tão avançado nisso, nessa seriedade que eles levam à liberdade. Eu amo minha pátria, tá? Quero deixar claro, eu sou brasileira de coração. Eu só tô falando de um bom exemplo, porque às vezes a gente é acusado de só porque a gente falou dos Estados Unidos, você... Não, eu amo minha pátria. Eu só tô querendo dizer que ali eles respeitam, eles têm como um princípio muito caro a liberdade. E o que eu ia dizer é que muitas escolas lá abrem as portas para homeschoolers no quesito do esporte. Então, há homeschoolers que podem fazer parte do time daquela escola. Então, é porque eles não veem o esporte como uma coisa extracurricular. Eles veem o esporte como uma profissão, como uma área de inteligência, né? A habilidade psicomotora. E aí eles abraçam também homeschoolers que têm esse talento. E aí, muitas vezes, a gente pensa que aquele estudante, ele estuda na grade do sistema ali, mas ele é um homeschooler. Só que a escola recebe os homeschoolers para fazerem parte dos times dela, né? Que bacana isso. Então, é muito legal. Só para a gente encerrar, então,
Sobre o projeto de lei, então, pessoal, vocês que estão assistindo a live aí com a gente, como eu falei, eu conheci a família na Câmara, eles estavam representando a associação e como família educadora também, pelo direito de poder não ter esse estigma de educar seus filhos em casa sem essa segurança jurídica do Estado, de que o Estado não vai perseguir eles em dado momento. E a gente tem algumas propostas de lei que estão tramitando na Câmara. O governo mandou uma medida provisória no ano passado, que, na verdade, ela era mais ainda burocrática do Foi um que... PL, Carol. Um projeto de lei. Perdão, foi um PL, perdão. É que estava na briga, né, entre MP e PL. Isso, Eles exato. mandaram um projeto de lei para a Câmara que, na verdade, era mais burocrático do que o projeto que já estava na Comissão de Educação. E aí a gente falou com a ministra Damares para tentar enxugar o máximo possível, deixar a maior cota de liberdade possível para as famílias. Acontece que quando a gente... Só que a gente pensou o seguinte, se a gente insistir nesse projeto que está na Câmara, na Comissão de Educação e deixar o projeto do governo do lado, pode ser que a gente... em algum momento ele seja aprovado para prejudicar as famílias. Então, vamos pedir ao pensamento. Aí eu fiz o pedido de pensamento no presidente da Câmara, apensou e ele determinou automaticamente a criação de uma comissão especial. Isso. Porque ela dispõe, segundo o regimento, sobre mais de 3 comissões de mérito. E aí, quando acontece isso, se cria uma comissão especial para tratar do assunto. Esse projeto, ele é de tramitação só de comissão. Ou seja, se passar pela comissão especial, já vira lei. Já vai, digamos, para o Senado. Ele não precisa passar pelo plenário da Câmara. Então, o nosso desafio agora, no início do ano, era participar da comissão especial, já ir regimentando apoiadores, deputados que tivessem essa sensibilidade, fazer audiências públicas. A gente já estava com todo, assim, já mentalizando como é que ia ser. E, de repente, aconteceu essa questão do corona, nenhuma comissão foi instalada ainda, nem as ordinárias, quanto mais as especiais, de modo que agora a gente está aguardando essa retomada para poder legalizar. Então, a gente tem esse desafio, ter que vencer esse preconceito do centro e da esquerda, porque quem mais defende esse projeto são as pessoas que são conservadoras e liberais lá dentro da Câmara, que não são a maioria ainda. Então, a gente vai ter um desafio muito grande de levar esse convencimento. E eu acho que a melhor forma é levar exemplos reais de como isso se dá. Por isso que a gente fez essa live, então, para que vocês possam ter contato com a família educadora, com a Bárbara, com o Carlos Vinícius, com seus filhos, né? Essa live eu vou depois salvar e compartilhar ela no YouTube também. E eu queria agora, nesses 2 minutos finais, quero agradecer por vocês terem vindo dar o testemunho, terem vindo compartilhar a experiência de vocês. Acho que o povo brasileiro merece saber que existe alternativa para a educação estatal e que existem famílias que são, assim, que realmente assumem um dever que deveria ser o dever da família, de tentar dar o melhor para os seus filhos. Ou seja, e na verdade os maiores beneficiados somos até quem pratica, porque a gente tem que reaprender ou relembrar ou aprender coisas novas para poder ensinar. Então, acho fantástico isso. E quero parabenizar vocês por toda essa luta, tá? E dizer que vocês podem contar comigo, como já sabem que podem contar. A gente sabe que a gente conta contigo, Carol. Eu agradeço a Deus por você existir, pessoas como você. Assim, tem uma poesia que eu sempre lembro, né? Se as coisas são inatingíveis, não há razão para não querê-las. Que tristes os caminhos, não fosse a luz distante das estrelas. Então, obrigado por mirar estrelas, obrigado por inspirar, né? Obrigado por apoiar essa causa. Vamos continuar mirando estrelas, que eu acho que o dia vai raiar. Mas com certeza, sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo trabalho. A gente tem que sonhar grande e pelo melhor, né? Que a gente vai com certeza atingir. Muito obrigada, Carol, muito obrigado. Obrigado que por Deus ser... nos abençoe, né? Que amanhã tenhamos um excelente domingo de Páscoa também, né, gente? Já que estamos nessa data, né, também. Isso mesmo. Obrigado pelo teu apoio, obrigado por defender a liberdade, tá? Nossa, das famílias educadoras, que de fato todas as famílias sejam bem abençoadas nesse domingo de Páscoa, tá? Todas as famílias que estão nos acompanhando, eu vi que tem muita gente aqui na live que pratica. Exatamente. Então, um abraço para todo mundo que todos, acompanhou. tá? E que possamos experimentar exatamente mais dessa liberdade educacional do país. Não é? 85% dos países da OCDE regulamentaram já o homeschooling.
Os países com melhor desempenho no PISA aprovam o homeschooling também. Por que o Brasil está tão atrás, tanto no que diz respeito ao OCDE quanto ao PISA? Então, tudo isso já nos impulsiona ainda mais a busca pela liberdade educacional para o nosso país. É isso aí. Obrigado mais uma vez pelo Então, essa defesa da liberdade é a nossa principal defesa. E eu acho que o homeschooling, ele é o espelho dessa multiplicidade, diversidade e riqueza que é o ser humano e que são as famílias, que hoje são preteridos pelo sistema. Então, pessoal, eu vou desligar antes que caia a live. Um abraço para todo mundo. Abraço. Muito obrigada. Um beijo para as Obrigado. crianças. E um abraço para todo mundo que acompanhou a live também. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau.